Então tá bom, boa noite a todo mundo, né? A ideia do dia de hoje é a gente falar um pouco e dar prosseguimento, né, a nossa unidade. Eu vi que 17 pessoas, 16 ou 17 pessoas fizeram a primeira avaliação, né? Como mandei lá no grupo, existem prazos legais, né, que vocês precisam solicitar aí quando forem não fazer as avaliações, tá? Eu normalmente, quem vem conversar comigo, eu tenho um grau de tolerância ali, né? Mas ninguém veio conversar, quem não fez. Então, não sei qual vai ser o andamento aí. Acho que prazo legal já passou também, né? Porque são 2 dias, se não me engano. E quem não fez a primeira avaliação, as pessoas que não fizeram não entraram em contato, tá? Só para deixar claro isso. E lembrando que não é só fazer a avaliação, né? Tem uns 2 ou 3 casos ali de pessoas que eu nem imaginava que estava na unidade, porque não tem nenhuma participação, e fizeram a avaliação, só a avaliação. Então, eu reforço isso agora aqui, que vai ficar gravado, está lá no plano de ensino, desde o início eu falo sobre isso, tem atividade participativa e tem as avaliações, isso que complementam a nossa unidade, tá? Quem me procura para conversar, tem algum problema, eu estou auxiliando, estou dando novos prazos, mas em respeito a todos que estão fazendo, né, tem bastante gente fazendo, a gente vai continuar assim até o final, tá bom? Acho que esse é só um recadinho para deixar as coisas sobre perspectivas. Bom, então, para além disso, vou abrir aqui. Obrigado, Tassiara e Gilvan. Fiquem com a câmera aberta só para eu ver pessoas, tá? Porque eu fico trancado aqui sozinho. Que drama, né? E aí é bom ver gente rindo ainda, né? Falando então um pouco hoje sobre a nossa legislação específica inicial, né, que é o Código de Defesa do Consumidor. Eu escolhi ela por primeiro pela importância que ela tem para um curso de gestão, né? Importância no sentido que a gente atua nos dois lados, como consumidor e como fornecedor, né? Independente de onde eu for trabalhar ou com quem eu for trabalhar, isso tem uma importância dupla, né? Então, essa legislação tem esse ponto. Mas, a partir disso, como a gente tem muitas legislações específicas para estar abordando e pouco tempo, eu já elaborei hoje a avaliação de vocês, a segunda avaliação, e a primeira coisa que eu vou mostrar aqui como vai ser feita essa segunda avaliação. Eu deixei as legislações ali em aberto, e quem quiser mudar não tem problema, tá? Eu só coloquei daquele formato ali, porque tem muitos alunos ali que não estão participando da disciplina, que estão lá ainda como ativo, mas não estão participando. Então, eu repeti algumas legislações para justamente tentar encaixar todo mundo ali, todo mundo apresentar pelo menos uma legislação em si. Mas, antes disso, eu só quero fazer uma pergunta, e pode ser no chat ou pode falar, e é uma pergunta bem rápida e simples. Quem já leu o Código de Defesa do Consumidor aqui? O que é um ler mais ou menos, Giovanni? Eu li quando eu precisei, tipo, ressarcir o dinheiro da. Eu comprei uma passagem de avião, então, tipo, eu precisei entender como era o ressarcimento desse dinheiro. Então, tipo, quais eram minhas. No caso, tipo, o Os que seus me direitos. responsava, entendeu? Então, eu só li o que era necessário. Tá, então a tua ação com ela foi como cliente, né? E na Isso. empresa? Alguém já utilizou no trabalho, no outro lado dessa negociação? Não? Mais alguém leu, além do Gilvan, leu? Ninguém? Eu acho que. Suzana, né? A Suzana falou não. Eu acho que isso já responde, né? Essa aí já é uma resposta autoexplicativa sobre como a gente não. A gente tem o acesso, mas a gente não exerce essa nossa possibilidade de entender. E aí, às vezes, a gente passa por umas situações um pouco bizarras, assim. Eu, pelo menos, às vezes, entro numa loja, alguma coisa, vejo alguém discutindo, né? O vendedor com o comprador, cada um falando uma coisa e nenhum dos dois abordando o que está na lei. Eu acho que isso é o que mais eu acho engraçado, assim, que daí um fala um prazo, o outro fala outro, daí um diz que vai consultar o sistema, o outro diz que não importa que sistema que ela vai consultar, porque ele acha que é assim, e aí fica aquela questão, assim, meio, sabe, é complicado, mas enfim. Tá rindo, né, Maria? Tá rindo porque tu sabe que é assim mesmo, né? E aí é assim que acontece. A gente tem uma legislação que vai completar 30 anos, que tem todo um suporte para as duas partes, né? A gente vai ver que não é igual, mas a gente tem um suporte para as duas partes, mas as pessoas não a conhecem porque não querem, né? Quem tem um celular hoje pode acessar a legislação facilmente. E por parte das empresas, o não entendimento também acarreta em judicialização. E isso também é um grande problema, porque gera muito custo. Então, são esses os pontos que a gente pode levar em consideração. Eu vou abrir aqui a avaliação, tá? Deixa eu abrir a tela aqui. E aí vocês já vão entender por que eu já estou passando agora, por mais que essa apresentação vai ficar lá para o final do mês. Deixa eu ver onde é que é agora, vou apresentar aqui. Vou colocar a tela inteira.
Estão vendo a tela do Siga aí, pessoal? Alguém confirma em áudio para mim, por favor. Sim, tá Bem, bem. tá o tamanho bom? Eu consigo enxergar, e eu tô vendo pelo celular, então sim. Tá, beleza. Então tá lá, né? Não sei se alguém já olhou. Eu coloquei 2 videozinhos que são bem interessantes. Os dois abordam esses 30 anos do Código de Defesa do Consumidor que aconteceu ano passado, né? Já que a legislação é de 1990. Cada um de uma abordagem diferente, né? O doutor Luiz Augusto Durso, ele está sempre nos meios de televisão aí falando sobre direito digital. Então ele faz uma abordagem sobre as compras, né? Em relação às compras digitais, essas diferenças que acontecem agora nesse meio digital. E tem um videozinho da TV Senado também, que explica um pouco sobre o Código de Defesa do Consumidor. São interessantes, tá? Aqui a gente consegue tirar muitas dúvidas de ambos os lados e se posicionando em ambos os lados, tá? Mas nada melhor do que ler a própria legislação, né, pessoal? Para além disso, eu já vou fazer a explicação da atividade avaliativa, e a gente tem umas questõezinhas básicas aqui, que valem como atividade participativa de hoje. São 2 questões bem simples, tá? Deixa eu colocar como aluno aqui. E aí vocês já vão entender, essa é a atividade participativa de hoje, que nada mais é do que responder 2 questões simples. Uma é sobre a Lei 8.078, né, que é o Código de Defesa do Consumidor, que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Quais os principais pontos que podem ser considerados sobre a relação entre consumidor e fornecedor, tá? Eu acho que esse é um ponto importante. Então, quais são os principais pontos que vocês localizaram aí? Então, tem até domingo para fazer. E a segunda, por fim, descreva qual que é a relação entre Código de Defesa do Consumidor e a gestão hospitalar. Existe alguma relação, né, eu como gestor ou na área de gestão, qual que é a relação e importância do Código de Defesa do Consumidor? Aqui não tem questões de linha, tá, pessoal? Isso aqui é a atividade de participação de hoje, e é mais uma reflexão aí para vocês se eu vou utilizar isso, quando, onde, por quê, e por que eu devo saber um pouco sobre essa lei e a importância que ela tem, tá? Então, são as questõezinhas de hoje. Vamos para a avaliação. A segunda avaliação, ela consiste em uma apresentação, tá? Vocês já fizeram por áudio uma, vocês já sabem mais ou menos como é o formato, e agora a gente vai fazer uma apresentação por vídeo, uma apresentação completa, no caso, áudio e vídeo, tá? Eu vou explicar aqui certinho aos poucos, está tudo bem descrito no material, e vocês vão entendendo como vai funcionar. Tá lá, tá? Podem acessar, deixa eu colocar em uma página aqui só. Então, basicamente, cada aluno vai ficar responsável por uma legislação. Vou começar aqui falando, depois eu volto lá em cima. O Adilson, Código de Defesa do Consumidor. A Aline, Código de Defesa do Consumidor. A Ana Milena, o Código de Defesa do Consumidor. A Andressa do Rosário e a Andressa Portela, o Estatuto da Criança e do Adolescente. A Ariane e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Por que eu repeti aqui, tá? Porque tem alunos aqui que não estão participando, então provavelmente só um vai falar aqui. A Camila Zuleide, a legislação sobre o SUS, tá? A gente já vai ver ali também. A Dayali, legislação sobre saúde suplementar. A Edlin, sobre a igualdade racial. A Evelyn, sobre igualdade racial. Gilvan, Estatuto do Idoso. A Grace Kelly e a Maria da Penha, né? Que tem um outro nome, essa Maria da Penha é o que simboliza a legislação, né? E a relação do porquê ela foi criada. A Yara também pegou a Maria da Penha e a Jade também pegou a Maria da Penha. Também coloquei aqui porque tem 1 ou 2 alunos que não estavam aparecendo nas aulas, então eu repeti. O Jonathan também, a legislação sobre o SUS. A Júlia, a Júlia N. Lourenço sobre a legislação suplementar, né? A Júlia Maria sobre a Maria da Penha. A Luciane sobre o Estatuto do Idoso. O Marcos sobre o Código de Defesa do Consumidor. A Maria do Eduardo, que está aqui, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. A Milena, sobre o Código de Defesa do Consumidor, a Rafaela, sobre saúde suplementar, a Suzana, que está aqui presente, sobre o Estatuto do Idoso, a Tassiara, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Tiago, sobre a Maria da Penha, e o Tarcísio, sobre o Estatuto do Idoso. Bom, então esses são os temas que cada um vai ficar responsável, tá, pessoal? Essas são todas as legislações no plano de ensino. Eu estou aqui também, professor. Oi? Eu estou aqui também. Quem está falando? O Marcos. Não te chamei? Não te falei? Não, falou, é que o senhor falou do Arda que tá aqui, não sei quem que tá aqui, aí eu pensei que o senhor não pensava que eu não tava vendo nada. A hora que eu abri ali, tu não tava, daí eu não te vi, tá? Mas tá aqui, tá. Ó, CDC, tá? Código de Defesa do Consumidor. Bom que já vai te ajudar um pouco hoje. Então, esses são os temas, tá, pessoal? O que a gente vai fazer? A proposta é bem ampla, acho que vai ser uma atividade bem legal aqui. Primeiro,
Como forma de ampliar o prazo para leitura, elaboração e melhorias da segunda atividade avaliativa, as condições para a mesma estarão aqui descritas. Então, essa entrega é 29/6, tá? Que é a aula dia 29/6, a aula que eu vou deixar livre também para vocês finalizarem isso aqui. Então, tem aí 21 dias para estar elaborando esse videozinho. Já vou explicar mais situações. Os alunos, então, ficam responsáveis, né, por elaborar uma apresentação em áudio e vídeo. O melhor é o formato MP4, tá, pessoal? Que é o formatinho de vídeo padrão aí, ou similar, mas quem conseguir salvar MP4 é melhor, porque ele fica um vídeo menor, ele fica uma compressão melhor, uma imagem boa, e depois eu posso juntar num vídeo só sobre determinada legislação nacional, e os temas já estão ali propostos, né? Cada um vai falar sobre um. Será disponibilizado, então, um link para o envio dos vídeos, que devem conter entre 5 e 10 minutos de conteúdo. Então, lá no dia 29, eu vou postar um link no Google Drive, e vocês vão mandar o vídeo de vocês para esse link do Google Drive, tá? O vídeo vai ficar disponível no canal do YouTube do professor como forma de apresentação de seminários. Qual que é a proposta aqui? Todo mundo vai apresentar, e já como a gente está nessa situação atípica, cada um assiste depois no horário que ficar mais fácil, no horário que tiver a possibilidade de assistir. Depois, essa aqui deu certo nas outras turmas, vou fazer com vocês, tá? Será eleita a melhor apresentação, que receberá um brinde, né? Todo mundo fica perguntando qual que é o brinde, né? Vai ser um livro, tá, pessoal? Já vou falar, vai ser um livro. Eu vou olhar para a pessoa que for eleita ali, e vou escolher um livro e vou enviar por correio aí para você. Mas não vou sou eu que eleger, tá? Todos os alunos que fizerem a apresentação vão participar de uma votação ali para escolher o melhor trabalho. Então, todos vão assistir e vão escolher aquele que vocês acharam que ficou melhor. Ah, professor, mas o que é melhor aqui? Eu já falo aqui mais algumas situações. Sugestões para vocês. Utilizem a gravação do próprio Google Meet, tá? A gente tem essa ferramenta que a gente usa todo dia, que é o Google Meet aqui. Então, até eu queria perguntar isso para vocês. Vocês conseguem, pessoal, utilizar a gravação com o login do aluno? Eu acho que sim. Consegue, né, Tassiara? Então tá, ó, pessoal. Oi, diga, alguém pode falar. Então, uma vez eu fui fazer a gravação de vídeo no Meet, é só para quem é Premium. Então, tipo, tem que assinar o Google Meet Premium. Senão você não consegue fazer a gravação. Tu entrou com o login do IFSC? Porque a metade aqui não entra com o login do IFSC. Se tu entrar com o login do IFSC, eu acho que a gravação tá liberada. Tassiara? Dá certo com o login do IFSC, eu já gravei para outras matérias por aqui. Tá, então fica essa dica aí, tá, Gilvan? Aqui, ó, eu vejo aqui, porque quem não entra com o login do IFSC, eu tenho que ficar dando autorização. Então tem que usar o login cadastrado do IFSC, que é esse login que o IFSC enviou lá para o Google para autorizar essa liberação. Não precisa fazer só pelo Google Meet. Eu estou dando essa opção porque ela é a mais simples. Por quê? Porque vocês podem fazer no PowerPoint, vocês podem gravar a tela, e aí pelo Google Meet já vai criar um videozinho. Por isso que eu acho que é a opção mais fácil. Professor, mas tem alunos aqui na sala que não tem nem notebook, só tem o celular. Pode gravar pelo celular, pode fazer a tela virada assim. Vocês estão livres para fazer da forma que acharem melhor. Não é isso que vai ser avaliado, tá? A pessoa que não tiver a mesma condição de apresentação não vai ser prejudicada por isso. O que vai valer aí é a apresentação, o domínio do conteúdo, o que entendeu e as outras opções que eu estou dando ali. Vou dar as opções agora também. Voltando lá. Então, aqui eu coloquei, né? Utilizem a gravação do Google Meet ou outras ferramentas que acharem melhor. Aí coloquei até um entre parênteses aqui, ó. Pesquisem na rede melhores formas de apresentar. É um universo gigantesco de opções. Gente, tá lá no Facebook vendo o cachorrinho, eu também vejo, eu sei que é legal, mas, pô, coloca lá como fazer uma apresentação por celular. Vai ter milhões de vídeos de 2, 3 minutos que vai ensinar bem fácil como fazer. Quais as melhores formas de apresentar um trabalho com o celular, com o notebook? Vai ter um monte de material. O Google Meet é uma das opções, tá? E sempre que for possível a opção, gravem no formato MP4, porque ele é menor. Esses dias um aluno mandou um vídeo lá, tinha quase 1 GB, daí eu fui ver que era o formato, aí demora para editar, é muito ruim, tá? Então, se quem tiver a opção ali, no Google Meet já sai em MP4, tá? Então, quem gravar no Google Meet fica mais fácil. Aí aqui, ó, aqui eu acho que essa questão é legal. A apresentação, ela pode acontecer através de elaboração de slides com narração, foi o que a gente viu agora, convite com uma pequena entrevista com terceiros. Vocês mesmos podem pegar o Google Meet e conversar com uma pessoa sobre o tema, né? Fazer essa troca, fazer em formato de entrevista. Eu estou deixando bem livre, tá, pessoal? Isso aqui vai ficar na internet como um trabalho de vocês. Um bate-papo com um colega de turma.
Ah, a Tassiara vai falar sobre o sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Gilvan vai falar sobre o Estatuto do Idoso. Em vez de fazer cada um 5, 10 minutos, vamos fazer uma troca nós dois, eu mando as minhas questões para ele manda em formato tipo de podcast mesmo, pode ser feito também, tá? A forma que vocês acharem melhor aqui. E outras formas de criatividade, tá? Liberdade criativa aqui, vocês fazem da forma que acharem melhor. Só que tem que ter entre 5 e 10 minutos, porque é um tempo razoável ali, tanto mínimo quanto máximo, para a apresentação de cada um. Se todo mundo fizer, né, vai dar um vídeo aí com menos de 2 horas, é um vídeo num tamanho bem aceitável aí, tá? Coloquei aqui também, aos que possuem o acesso apenas pelo celular, a questão da criatividade e esforço na busca por melhores formas de apresentação serão valorizados. Então, aquilo que eu falei para vocês, não precisa ter vergonha, pode me procurar, eu sempre bato nessa tecla, tem horário disponível para auxiliar os alunos que têm alguma dificuldade. Pode agendar um horário, eu marco, a gente senta, conversa, não adianta lá no último dia me mandar dizendo que não conseguiu fazer. Tem 21 dias para me procurar e eu auxilio, tá? Mas tentem, no começo tentem. Bom, que mais, né? Sugestões sobre a abordagem do vídeo, são sugestões. Qual que é a importância do tema? Qual que é a relevância do tema? Qual que é o papel da legislação nacional sobre o tema? Quais os principais pontos e negativos da legislação nacional sobre o tema? Quais mudanças a legislação deveria ter? Quais são as suas propostas? Né? O que você apontaria que poderia ser mudado, que você acha que ele não condiz com a realidade? A gente viu já bastante isso, né? Que as legislações não condizem muito com algumas questões do dia a dia. E demais proposições a cargo de vocês. Então, é uma atividade mais livre. A gente está aí chegando mais no meio do curso, né? A unidade de vocês é do 4º semestre. E pensem nisso como uma oportunidade também de começar a treinar essas questões para quando forem fazer essas apresentações no trabalho, né, pessoal? Quem agrega e quem quer realmente um cargo de gestão, sabe que vai participar de reuniões de equipe, vai ter que fazer apresentação, sabe que vai passar por várias situações, não tem melhor lugar para treinar do que dentro da universidade. Aí, né, um ponto que eu deixo em vermelho, porque é uma situação que pode parecer simples, mas não é. Por fim, é imprescindível a leitura da legislação sobre o tema. Quem pegou o Estatuto da Criança e do Adolescente vai ter que ler o Estatuto da Criança e do Adolescente. Quem pegou o Estatuto do Idoso terá que ler o Estatuto do Idoso. Se você for lá e jogar no Google um resumo sobre o Estatuto do Idoso, você não vai conseguir entender o tema e muito menos elaborar uma apresentação, né, pessoal? Então, acho que fica essa dica não, essa obrigatoriedade, né? Tem que ler a legislação. A oportunidade de ler a legislação está aqui. Então, sem a leitura, não há a mínima possibilidade de compreender e elaborar a atividade. Por isso, um prazo amplo para elaboração, tá? Não serão aceitos vídeos que não tratem sobre a legislação. Acho que esse é um outro ponto importante. Numa outra turma eu fiz era um outro tema, não tinha nada a ver com o de vocês. Aí um aluno mandou uma coisa que não tinha nada a ver, não sei se ele pegou uma apresentação que era de outra disciplina e quis jogar ali, achando que, né, não sei, eu realmente não sei o que ele quis fazer, mas obviamente não aceitei, né? Então, tem que falar sobre o tema. E aqui eu já deixei para facilitar aonde há o acesso dessas legislações, tá? Para facilitar não, na verdade para vocês terem um registro e vocês podem estar buscando no próprio site, né, do Planalto, lá onde as legislações ficam mais fácil disponíveis e mais rápido, mas os links estão aqui também, ó, para cada tema de cada um, tá? De cada um dos temas aqui. Ué, a Maria da Penha ficou de fora. Depois eu mando lá no grupo, tá? Mas é só vocês colocarem a legislação lá que aparece. Eu tinha posto, não sei por que não está aqui. Bom, depois eu reformulo aqui. Eu reformulo aqui e coloco o link, tá, pessoal? Eu já faço isso. Fica bem embaixo, professor. Bem embaixo tá o link na próxima página. Para mim não aparece aqui. Bom, enfim, eu ajusto, tá? Tá no Word também para mim, então não vai ter problema. Ele não... Eu arrumo aqui para vocês, tá? Dúvidas, pessoal? Por favor, perguntem, porque depois o pessoal não entende alguma coisa. É uma apresentação, tá? É uma apresentação. Quem quiser fazer essa ideia de conversar com outra pessoa, eu acho bem legal, né? Um terceiro, claro, tem que pedir autorização para a pessoa, diz que vai ficar no YouTube, né? Alguma pessoa da área, alguma pessoa de representatividade da legislação que vocês estão abordando, isso também é importante. Alguma pessoa da área jurídica, ou alguma pessoa da área empresarial. Então, quem vocês tiverem acesso, é até uma oportunidade de abordagem, tá? Uma questão de networking aí. Ah, eu tenho interesse na área tal, então eu vou lá e busco uma desculpa, digamos assim, para conversar com a pessoa da área. Acho que é importante isso também, que é um trabalho da universidade. Nenhuma dúvida? Certeza, pessoal?
Então tá bom, tá? Tá aqui. Eu tenho uma dúvida, mas na real eu te procuro depois, porque a dúvida não tem a ver com o trabalho, é sobre como entrar no Meet com o meu e-mail institucional, porque Tá. Eu não então, automático, eu entro aqui, o meu notebook, meu Google já está salvo, meu e-mail, daí eu não sei como entrar com o do IFSC. clica na tua foto depois, não faz agora, tá? Senão vai fechar. Clica na tua fotinho lá no canto, vai ter a opção de sair ou alternar conta. Aí tu vai sair do teu login ou alternar a conta e vai colocar a tua conta do IFSC. Daí ele entra com a tua conta registrada no IFSC. Tá, vou tentar. Tá, ou Suzana, ou fica aqui no final, daí a gente conversa também, tá bom? Tá bom. Então tá, pessoal, tá aqui, né? Depois dê uma olhada lá no meu YouTube, lá vocês vão ver que o pessoal fez umas apresentações sobre patentes. Eu juro para vocês que eu esqueci de comentar com a turma a questão de usar o Google Meet, porque para mim estava tão clara essa utilização que eu acabei esquecendo. E aí teve gente que usou alguns programinhas que tem marca d'água, essas coisas que não que atrapalhem 100%, mas já não fica tão legal, né? Aquelas marcas d'água, propaganda do programa que foi usado. E outras questões. Então, o Google Meet eu acho que fica fácil, faz tudo por aqui, a apresentação, a tela, o que quiser falar, ele vai pegar tudo e fica mais fácil. Tá? Bom, sobre o Código de Defesa do Consumidor, então, que é o tema de algumas pessoas aí. A gente não vai abordar ele inteiro aqui, obviamente, né? Esse texto aqui acho que dá 22 páginas, mas para quem vai apresentar e para quem quer entender, eu acho que é importante ver e verificar os títulos e capítulos, né? Que eles estão disponíveis aqui, e ter alguns entendimentos sobre o porquê da existência dessa legislação. Aqueles 2 videozinhos explicam isso, e alguns tópicos que estão aqui e representam um pouco do que é essa lei. Tassiara, por favor, leia essa primeira parte aqui para mim e me diga o que tu entendeu. Tá sem áudio? Tá falando, não? Tá sem áudio? Eu estava falando que eu estou abrindo aqui no Siga, que fica melhor para mim, porque como para entrar com a câmera eu entro pelo celular, aí eu estou abrindo aqui pelo Siga. A parte que tá em amarelo, tá? Uhum. Só um minutinho, prof, por gentileza. Não, aguarda, tu pode ler a próxima parte também, não tem problema. Quem se disponibiliza? O presente artigo estabelece normas de proteção e defesa do consumidor de ordem pública e interesse social nos termos do artigo 5º, inciso 32, 170, inciso 5 da Constituição Federal e artigo 48 e suas disposições transitórias. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza um produto ou um serviço como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas que, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Gente, não entendi nada disso. Pode continuar. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como entes despersonalizados que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. Isso é tudo. Show. Tem mais ali o inciso 2º, né? Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante alguma remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista, tá? Aqui já fica bem claro que as relações de caráter trabalhista, ela é envolvida numa outra legislação que a gente conhece, que é a legislação trabalhista, né? Uma legislação que a gente vai ver junto com a previdenciária um pouco mais para frente. Por que eu deixei isso aqui em amarelo, pessoal? Porque eu acho que é bom, é importante entender o que se caracteriza um consumidor e um fornecedor, né? Então, não é só pessoa física e jurídica. A maioria talvez tende a pensar que é só pessoa jurídica, só empresas, né? Não, se alguém aí estiver vendendo algum produto na rua, se responsabiliza por isso também, tá? Qualquer coisinha que seja. E para fornecedor, a gente tem a questão aqui, ó, física ou jurídica, pública ou privada.
estava inclusive lendo um texto hoje, né, as pessoas se questionando por que não há uma reclamação tão relacionada à legislação, por exemplo, quando os serviços públicos, não importa se por concessionários ou não atingem a qualidade, tá? Também está envolvido nisso aqui, tanto nacional quanto estrangeiro. Então, aquele bem que é produzido lá fora, que você compra de um outro ambiente, de uma outra nacionalidade, há uma responsabilização aqui também. E aí essa responsabilização, ela é em todos os sentidos, para quem produz, para quem monta, para quem cria, construi, transforma, importa, exporta, distribui e comercializa, tá? Então, acho que esse se você estiver em algum momento nessa cadeia de relação, você é caracterizado como fornecedor. Então, acho que isso é bem importante. E aí, o que é um produto, né? Qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. Essa é uma questão importante também. Exemplos. Alguém me dá um exemplo de um bem móvel aí? Ou de um bem imóvel, de um bem material, ou de um bem imaterial? Eu acho que o que fica mais aqui é o imaterial, né? O que seria um bem imaterial? Uma propriedade intelectual é um bem material. Vou dar um exemplo, tá, Sarah, para te ajudar, para complementar. O exemplo do software, né? O software é um bem que você não toca ele. O software de um programa, o Windows, por exemplo. Ele é um produto. Ele é um produto que você não consegue tocar. Ah, professor, mas eu consigo tocar na tela, né? Não é um aplicativo, né, professor? Um aplicativo, né? Hoje em dia os apps estão aí, ele é um produto. Então, aquela pessoa que está ali, ó, que ela desenvolve, monta, cria, constrói, transforma, importa, exporta, ele é o responsável por esses bens, tanto materiais como imateriais. Um bem móvel, né? Um bem que se movimenta ali, a questão do celular, alguma coisa nesse sentido, um imóvel, uma residência, um material, algo que possa ser tocado, né? Ou imaterial, algo nesse sentido de que não pode ser tocado. E já o serviço é quando é uma atividade, né? A gente tem essa questão daqui, então, uma atividade fornecida no mercado de consumo mediante uma remuneração. Então, incluindo aqui as prestações de serviços bancários, financeiros, de crédito, securitário, e salvo, né, aquela questão que eu já falei aqui, as relações relacionadas à atividade trabalhista, né? A questão da CLT, ela tem uma norma específica. Então, quem prestou um serviço aqui é responsável, é caracterizado como um fornecedor, seja lá qual for esse serviço, tá? A gente viu essa parte, inclusive, em contratos recentemente. A professora fez um slide e ela deu uma aula explicando sobre a diferença de pessoa física, jurídica, os tipos de fornecedores. Eu acho que pode ajudar bastante para quem tem essa matéria, se tiver o material para responder essas questões. Ótimo, ótimo, é bem isso aí, né? Por quê? Porque a gente vai ter um capítulo aqui que trata especificamente de contratos. Até a gente já não ia abordar, mas agora que tu falou, melhor ainda. Significa que vocês já viram parte disso também. Aí a gente tem um capítulo que trata sobre a Política Nacional de Relações de Consumo, né? Por que há uma Política Nacional de Relações de Consumo? E a gente vai dando prosseguimento, algumas questões importantes. E aí a gente vai chegar num ponto, tá? Esse ponto eu quero abordar com vocês, porque vai vir uma palavra aqui que é bem importante quando a gente fala de Código de Defesa do Consumidor. Tá, Ciara, consegue agora? Consigo, é capítulo 3, certo? Isso. Capítulo 3, dos direitos básicos do consumidor. Artigo 6. São direitos básicos do consumidor. Primeiro, a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos. Segundo, a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações. Terceiro, a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, característica, composição, qualidade, tributos, incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentam. Quarto, a proteção contra publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos e desleais, bem como contra a prática e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços. Quinto, a modificação das cláusulas contratuais que estabelecem prestação desproporcionais ou sua revisão em razão de fatores supervenientes que as tornam excessivamente onerosa. Sexto, a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. Sétimo, o acesso aos órgãos judiciários e administrativos
vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, asseguradas a proteção jurídica, administrativa e técnicas aos necessitados. 8º, a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova. Depois a gente pode voltar aqui, porque eu entendi nada. Por favor, pare nesse, que é justamente isso que eu quero explicar. Mas pode terminar esse inciso, por favor. Ônus da prova a seu favor no processo civil, quanto ao critério do juiz for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência. Fecha aqui. Pode parecer uma palavra, né? Inversão do ônus da prova. O que isso significa? Sabe quando a gente... explicação de gestor, né? Não de advogado, né, pessoal? Sabe quando a gente comenta assim, você me ofendeu ou você me acusou de alguma coisa e você vai ter que provar na justiça isso, sabe essa questão? No Código de Defesa do Consumidor, a gente tem algumas particularidades. Como o ordenamento não reconhece que as partes estão na mesma questão de... Como é que eu posso dizer, pessoal? Fugiu a palavra agora. Na mesma questão de força, de uma proporcionalidade, a gente tem uma inversão do ônus da prova. O que isso quer dizer? Que não cabe a quem acusa, nos casos das relações de consumo, a prova do problema, e sim ao fornecedor. Ali diz, caso a critério do juiz ele verificar que foi verossímil a alegação, ou quando ele vê que a pessoa não possui hipossuficiência, né, quando ela não possui condições de estar arcando com isso. Vou dar um exemplo, para ficar mais fácil para vocês entenderem o que é a inversão do ônus da prova. Eu, Robson, comprei um celular na loja X. Esse celular está com problema. Eu mando uma reclamação para a loja e a loja diz, esse celular não está com problema. Você vai ter que provar que ele está com problema. Isso não existe, pessoal. No Código de Defesa do Consumidor, quando a gente trata de relações com o consumo, há uma inversão desse ônus da prova. Então, isso significa o quê? Que cabe ao fornecedor provar que esse celular não possui problemas. Conseguiram entender? Comprei um automóvel lá na Renault. Isso aconteceu comigo de verdade. O carro estava com problema já no primeiro dia. Você ligava o carro e ele não ligava, aí eu mandava e-mail, e o pessoal dizendo que não tinha problema nenhum. Não cabe a mim provar que o carro não está funcionando. Cabe a Renault provar que ele funciona, que ele não tem problema. É uma inversão a legislação. Não é quem acusa que deve provar. Nas relações de consumo, cabe ao fornecedor essa comprovação. Tá? Entenderam? Sim, agora ficou claro. Pelo menos consegui compreender. Então, por que isso é importante, gente? Por que tem uma importância aqui? E aí que eu falo nos dois lados, né? Mas a empresa que eu trabalho tem uma área jurídica, tudo bem. Mas às vezes você pode estar sendo gravado, falando alguma coisa ali, vem um cliente à tua empresa e diz, né? Você como representante da empresa pode ser o recepcionista, pessoal. E a pessoa fala alguma coisa lá e você diz, não, você vai ter que provar, né? Às vezes você está falando besteira, porque não é ele que vai ter que provar. É a empresa vai ter que provar. Claro, ali está escrito, né? Não é assim de má fé, todo mundo faz o que quer. Mas tem essa relação, tá? O próprio órgão reconhece ali, o próprio judiciário reconhece, e a própria lei reconhece que as relações de consumos não são iguais. Então, será sempre dado ao cliente essa, digamos, vantagem nessa relação, porque reconhece que não é igual, que é díspare, tem uma diferença. Então, isso é uma coisa que tem que cuidar em qualquer questão que vocês forem abordar, tá? Como cliente também é bom, né? Porque, como é que eu vou falar? Não entendo nada de carro. Como é que eu vou ter que provar? Eu vou ter que arcar com o custo de um problema de um produto que eu comprei? A empresa tem mais condições, tá? Então, essa é uma questão importante. Então, quando vocês ouvirem, não sei se alguém já tinha lido ou escutado esse termo, né? A inversão do ônus da prova, significa que se inverte a questão de provar o que aconteceu, tá? Cabe ao fornecedor essa questão aí, nos casos ali descritos, né? Então, aí a gente tem, né, que quando o problema tem mais de um autor, né, responderão solidariamente pela reparação dos danos. Então, essa é uma outra questão aqui também. Professor, eu importo alguma coisa da China e vendo um produto da China aqui no Brasil para os meus amigos ali. Tiver algum problema em todos esses incisos aqui,
você responde solidariamente também, tá? Em relação à saúde, segurança, divulgação e tudo. Porque você faz parte dessa cadeia ali, tá? E aí tem vários temas, né, pessoal? Eu não vou ficar focando aqui, porque fica só uma leitura. A gente tem a seção que trata sobre a proteção e segurança e saúde. A gente tem da responsabilização, né, pelo fato do produto e do serviço. Então, aqui também é um ponto importante, né? Quando um produto é defeituoso e não oferece segurança, né? O que se espera, levando em consideração as circunstâncias relevantes? Então, quais são as circunstâncias quando há um produto com problema, né? Um produto ou serviço? Então, são vários os pontos que são abordados aqui. Vocês podem estar fazendo a leitura. Eu sei que num primeiro momento é uma leitura difícil, mas porque também é a primeira vez que vão ler uma lei inteira, né? Se vocês relerem ela, vocês vão ver que algumas coisas já fazem mais sentido, tá? Algumas palavras, assistir os vídeos ali também ajuda. Aqui, né? Aqui também tem um ponto que eu acho bem interessante, pessoal, que são a questão dos prazos, né? A gente sempre ouve algumas relações relacionadas a prazo. Principalmente há muito problema em responsabilização a bens imóveis, né, a casa, quando a pessoa compra, faz um financiamento de um imóvel, ou até mesmo com produtos de outra espécie, até, né, produtos móveis, aí, como aparelhos eletrônicos e tudo mais. Então, o que diz a lei especificamente, né? Que quando há um problema, o vício não sendo sanado no prazo de 30 dias, o consumidor pode exigir, então, alternativamente, a sua escolha, a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, e o abatimento proporcional do preço, né, quando for um produto amplo, são vários produtos, deu problema em um produto só, é o abatimento daquele produto que deu problema. A gente não vai fazer uma atividade relacionada a isso, porque a gente não tem tempo, mas eu gostaria que vocês, se pudessem, façam essa questão, peguem alguma coisa, diariamente a gente tem problema com algum produto, mais do que entender a lei, vejam como a empresa tratou a resolução do problema de vocês. Eu acho que isso é bem interessante de observar. Lá em São Miguel do Oeste, quando eu trabalhava a gestão da qualidade com o pessoal de agronomia, de engenharia agrônoma, a gente fez um teste, cada um trouxe um problema e a gente mandou um e-mail para as empresas, tanto da área de alimentos, da área de serviços, e a gente ficou vendo como que foi tratado. Cada empresa atua de uma forma diferente, tá? Isso é bem interessante. Algumas há mais do que o código preconiza, outras com certa resistência, mas de uma forma geral, as empresas grandes, para elas saberem que existe uma legislação, todos os casos foram resolvidos. Teve empresa, por exemplo, a Nestlé, quem foi fazer uma reclamação para a Nestlé, aí eu lembro que a aluna mandou e recebeu lá um pedido de desculpas, com uma caixinha, com bombons lá e tudo mais. Cada empresa age de uma forma. Na faculdade, quando eu fiz isso, vou fazer a propaganda aqui, porque foi muito legal. Um colega meu mandou para a Paviloche, a sorveteria, deu um problema. Eles mandaram um motoboy, à época, lá no trabalho dele, com uma caixa de isopor, com um pote de 2 litros de sorvete. Olha o impacto disso, pessoal. Estou até hoje comentando isso, já deve fazer uns 8 anos e eu ainda comento, porque foi uma atitude muito legal. E aí tem os casos adversos, né? Quem entrar aí nos vídeos do Mercado Livre vai ver. Cliente passando a perna em fornecedor de Mercado Livre, vai ver fornecedor passando a perna e vendendo produto que não existe, chegando como tijolo, e é essas questões que a lei tenta e precisa atuar, né, estar atuando. Alguém quer fazer uma pergunta? Quer contar um caso muito absurdo? Eu quero falar que eu tô passando raiva exatamente, tô até aqui ouvindo a aula e tentando resolver um problema disso, de entrega. Ridículo assim o que a empresa fez comigo, de, tipo, comprei um celular e a empresa disse que vem entregar e não acha endereço. Engraçado que todo mundo consegue chegar aqui, correio, tudo, só essa empresa que não conseguiu. Deixei a observação para eles ligarem, eles não ligam, eles não fazem nada. E agora eu descobri simplesmente que o celular está sendo devolvido e eles vão enviar outro por outra transportadora. Ai, só Jesus na causa. Essa questão do comércio online, né, pessoal, eu digo assim, eu sou meio sortudo, assim, porque eu nunca tive um problema, mas é raro, né, porque normalmente a gente tem problemas com essas questões. Aí vai depender, né, pessoal, porque a gente tem um terceiro aí que é a transportadora, né, então tem a empresa, mas assim, aquilo, ó, é um exemplo da ela, aqui é um exemplo. Há um problema com a transportadora? O problema não é seu. Quem responde solidariamente por isso é a empresa que te vendeu o produto e a transportadora, tá? Agora, o que você pode fazer em relação a isso, né? Eu vou entrar com uma ação na justiça, eu vou procurar o PROCON, aí vai depender muito, porque assim, ó, eu posso reconhecer que tive azar,
e vê que a empresa está tentando de outra forma, que parece que é o que está acontecendo contigo, né? Apesar da raiva. Está dizendo que vai ser devolvido o produto e eles vão mandar por outra transportadora, né? Isso. Aí já é um problema, assim, no sentido de que a empresa está tentando resolver, entendeu? Ela assume o problema e está tentando resolver. E às vezes... Pode falar, quem está falando? É a Andressa. Oi, Andressa, diga. Mas nesse caso, a transportadora é só uma prestadora de serviço, né? Isso, ela é a prestadora de serviço, mas ela responde também solidariamente com o problema, tá? Assim, ó, Mas em que sentido? de não atender o envio do produto. Sim, mas aí, por exemplo, aí ela votou que ela entre contra com relação a isso. A prestadora de serviço, no caso, a transportadora, não vai responder nada, né? Quem vai responder é a empresa. Vai depender, porque a empresa pode dizer que foi a transportadora, entendeu? É uma questão conflituosa aí, porque a empresa pode chegar ao ponto de dizer, ó, tá aqui. Aí, gente, boa a tua colocação, Andressa, pelo seguinte ponto, era uma coisa que eu ia falar já. Lembra quando vem o cara entregar ali na tua casa e ele entrega um ticket que tem que ser assinado com um comprovante, ou uma foto, ou algum registro que você recebeu o produto? Toda vez que vem aqui a transportadora aqui em casa, ele tira uma foto ou ele faz um vínculo. Se você não tem também com você essa questão, você também tem um problema de prazo. Não sei se vocês já viram isso. Você vai, pega, chega uma compra, por exemplo, hoje, dia 8 chegou uma compra aqui. Eu vou lá no site de rastreamento da empresa e lá está dizendo que a compra foi entregue dia 3, por exemplo. Já aconteceu comigo algumas vezes isso. A empresa pode alegar que ela já foi entregue, se for um produto que já está fora do prazo, por exemplo. Isso é uma coisa que acontece bastante também. Então, tem que cuidar com essas acusações, tá? Porque no Código de Defesa do Consumidor está marcado a data do recebimento. Aí eu não tenho nenhum Ô, recibo. professor, Eu não isso tenho nenhuma... aconteceu comigo. Desculpa lhe cortar. Não, pode falar. Isso aconteceu comigo. Foi também uma outra transportadora filha da mãe, porque eu comprei uma Sorte. mala. Não, eu dou sorte, assim, sinceramente, eu cansei de Não comprar compra mais pela pela internet. internet, não, Daiane. Não, olha, eu sou azarada. Eu comprei uma mala e daí tá, né? Era pra chegar no dia 3. E aí, quando eu fui ver, a mala, tipo, já tinha chegado e já tinha dito que tinha sido entregue, sendo que eu não recebi nada. Daí eu liguei na Casas Bahia e falei, como assim eu recebi a mala, sendo que eu não recebi nada? Daí eles, não, vamos verificar, não sei o que, não, vai levar alguns dias. Daí eu fui lá no Reclame Aqui, fiz aquele textão. Daí fui não me contentei, fui no Instagram da transportadora, falei um monte. E aí, tá. Aí ficou que iam resolver o problema e tal. Eu falei assim, e eu posso provar pra vocês que eu não recebi o produto, porque aqui onde eu moro tem câmera. Eu tenho o horário que vocês disseram que entregou, então eu posso puxar no registro das câmeras aqui e mostrar pra vocês que a gente não recebeu nada. No outro dia de manhã, eu tava aqui despreocupada, não deu nem 24 horas, que chega a mala. Daí eu falei pro cara, eu falei, ué, a mala não tinha sido entregue, como agora vocês acharam o produto e estão me entregando? Daí ele não teve nem reação, ficou nervoso, entregou a mala e vazou. Ô, Daiane, ô, Andressa, eu acho que eu fiquei ainda te devendo um pouco da resposta. Sabe o que acontece? Acontece o seguinte, essa transportadora, ela tem um contrato com essa empresa, com essa loja, digamos assim. Então, quando tem um contrato, aí a gente vai ter que ver qual que são as cláusulas do contrato, quais são as obrigatoriedades que esse prestador de serviço tem com aquela empresa, tá? O que a Daiane falou, eu já vi que acontece isso, assim, no sentido de ele tem um prazo para cumprir. Então, eu sei que eu vou lá na casa do Robson amanhã, então eu já dou a baixa aqui, amanhã eu vou lá e entrego. Então, quando não acontece nenhum problema, todo mundo deixa passar. O problema é quando acontecem os problemas, né? Por exemplo, a Daiane ali, que provavelmente estava tão ansiosa, dá para ver, né? Que ela ficou olhando lá e lá no site estava dito que já tinha sido entregue e ela foi reclamar, não foi entregue. Então, essa tem uma questão também. O que diz o contrato da transportadora com a empresa, né? Gente, só um pouquinho. Marcos levantou a mão, depois a Tassiara, depois a Maria Eduarda. Vamos lá. Professor, eu queria ver o caso do meu amigo, assim, que ele fez uma pós lá em Curitiba e já faz mais de um ano que eles é para receber o certificado e nada de receber o certificado. Eles alegam que a empresa que vai emitir o certificado não trabalha mais para eles, que eles estão tentando resolver, e aí já faz mais de um ano que ele não consegue o certificado. Ele precisa do certificado para o trabalho e não consegue resolver. Ô, Marcos, vocês estão me ouvindo?
Tô ouvindo, sim. Eu vou ter que sair rapidinho, minha filha trancou aqui e fechou tudo, tá? Eu vou fechar ela aqui. Tá só de novo, ótimo. tá? Espera um pouquinho, Tá. 30 segundos, só para eu fechar aqui, porque fechou tudo. Agora acho que deu. Ele está precisando do diploma da universidade, é isso? Isso. Daí, outras turmas já se formaram, já receberam. Algumas da turma dele têm o mesmo problema. E outras pessoas que fizeram o mesmo período que ele também já recebeu. Uhum. Daí tá aí lutando todo dia, ele fala com o pessoal de lá e diz que estão resolvendo, que passa para um, passa para outro, e ninguém resolve nada. E aí pagou, né, porque foi mais de 10 mil reais que ele pagou por essa pós. E... É aquilo, né, pessoal? Esses casos, assim, eu não posso tomar partido porque eu não sei como é que funciona, né? Mas aí tem aqui como aborda na própria legislação, né? A gente tem a questão administrativa e a questão judicial ali. Administrativa, a gente tem o PROCON como órgão, né? Ou algumas questões, por exemplo, falaram Reclame Aqui, que tem uma eficiência muito legal, que expõe a marca, né? E tem a questão judicial, se ele já está há tanto tempo, talvez ele precise buscar isso, né? Ver o que está no contrato, eu não sei como funciona essa questão dele. Mas essa questão dos diplomas é um problema, tá? Também é uma questão problemática. Tassiara, desculpa. Então, voltando ali àquela parte de transportadora, onde eu trabalho, a gente são 55 hospitais em todo o país. E muitas coisas saem daqui de Joinville e precisam ir para São Paulo e precisa chegar, tipo, de um dia para o outro. Aí, nós temos contrato com uma transportadora e eu envio algumas dessas coisas, assim, tipo, eu faço a parte de marcar, encaminhar e ver que chegou lá. Aí, então deu tudo certo, até porque é uma transportadora que, tipo, ela tem bastante credibilidade e tudo mais. Eu tava acompanhando, deu que chegou lá, fiquei tranquila, porque tava tudo certo, continuei meu trabalho normal, daqui a pouco me ligam desesperados. Então, que não chegou ainda, porque era para ter chego. Daí eu liguei para lá, a gente entregou. Tá, mas entregou para quem? A gente entregou para quem tá escrito aqui o nome. Daí falaram o nome da menina. E a menina comigo no telefone, não, porque não chegou, porque não chegou, porque não chegou. Procuraram pelo hospital inteiro, eles entregaram na portaria, não entregaram para quem devia entregar. E assim, tipo, se a pessoa quisesse levar o celular, tinha levado e ninguém ia saber. Tem umas questões, assim, que a gente vê que é o procedimento, né, mas é difícil, e aí fica essa questão em aberto, e quem é responsável, quem não é. Maria. Mas nesse caso, como tem contrato, a transportadora ia ter que cobrir isso, que é o interessante, tipo, quando a gente fala da parte de realmente, né, de como gestor, ter esse cuidado, né? Tipo, quando ter transporte, ter cuidado para ter, mesmo que é motoboy, ter contrato é bem importante. Não é porque eu trabalho nessa parte, mas é porque é importante. Não, Maria, por favor, eu já falo um caso também aqui que eu lembrei agora aqui. Não, eu só ia comentar ali no começo, quando o professor falou se alguém queria falar, que eu também passei por um caso recentemente com a empresa a Madeira. Comprei um guarda-roupa, foi uma luta, senhor amado. Mas você já viu que o problema sempre é a transportadora, porque eu também fui lá, fiz testando, reclamei aqui, coisa arada. Nossa, foi um escândalo. Aí, tá, o problema era a transportadora, que não tem ninguém na minha casa de manhã, só à tarde, e eles vinham entregar essa porcaria desse produto de manhã. Um dia eu liguei pro cara e falei, aí ele falou que ele não podia esperar até 2 horas da tarde. Eu falei, olha, só vai ter gente em casa depois das 2 horas. E assim foi indo, sabe? Passou semanas e o cara ligava de manhã e eu falei que eu já falei que não dá certo, não sei o quê. Até que um dia não teve o que fazer, eu tive que ligar para um amigo meu e sair da casa dele, falar com o síndico para abrir a porta do prédio, porque senão eu não ia receber nunca o produto. Eles venceram? Putz, isso é verdade. Viu, gente? Não vamos tratar mal o pessoal das transportadoras. Vamos pensar o seguinte: tu imagina ele ter que atender as especificações de cada um na rota que ele faz? Um pode de manhã, o outro pode de tarde. Não quero nem saber, eu comprei o produto. Não, tu tá certa. Eu tô bem nessa, eu também não quero nem saber. Eu já fechei o pau. Olha, eu já xinguei tanto essa transportadora. Eu já desejei que eles vá à falência de tanta raiva que eu já passei com essa Pessoal, olha só, eu entendo a raiva de vocês, mas a gente não pode esquecer que aqui a gente está abordando essa relação dos dois lados, porque inevitavelmente vocês, como gestores, onde forem trabalhar, vocês vão estar na outra ponta quando der problema com transportadora também. E aí, qual vai ser o comportamento de vocês? A legislação, ela garante um mínimo de condições ali que pode ser judicializado lá na frente ou pode ser representado administrativamente.
Mas o que foi legal que a Andressa falou, porque aí, assim, gente, não é só a questão legal, é a forma do tratamento que é dado à questão. Porque se as duas partes não se entendem, sempre vai piorar, e o custo vai ser para as duas. Tu vai abrir um processo, você vai gastar tempo, dinheiro, para ela também não é interessante. Então, esse canal de comunicação é o importante que a gente tem que ver aqui também. Como resolver isso? As grandes, tá? O pessoal falou aqui, Casas Bahia e tudo mais, elas têm uma política de adoção já nesse sentido. Porque, assim, o que é pior para ela, né? Ficar enrolando esse caso ou mandar um produto novo? A Amazon, por exemplo, uma vez um livro chegou estragado, eu mandei a reclamação, eles mandaram o livro antes de eu devolver o livro que eu ia mandar de volta. Então, poxa, uma baita atitude. Mas aí varia. Eu acho que assim, ó, o que a gente tem que entender, quando são duas partes que tiveram um problema e sabem resolver, é o melhor dos cenários. Agora a gente vai ter casos de má fé. Tá? Entrem no YouTube e depois vejam ali um monte de câmera vendo o pessoal do correio, de transportadora, da própria empresa tirando o produto. Vai ver cliente, né? Tem muita loja hoje que recebe devolução de produto, que o cara filma chegando, e ele abre assim, tem uma pedra dentro. Então, eu, Robson, comprei um computador, nos 7 dias que eu tenho direito, faço a devolução, mas eu não devolvo o computador, eu devolvo uma pedra lá dentro. Então, essa é uma questão, tá? Então, depende muito das partes envolvidas aí. Partes numa negociata legal, numa negociação interessante, assim, de respeito mútuo e tal, vai ter uma situação diferente do que a relação com alguém que está agindo de má fé, porque daí você já vê que tem uma outra questão envolvida ali, tá? Fala, Maria. Não, já falei, já. Ah, não, tá, a mãozinha levantada. Daiane, mais alguma data? Não, professor, porque o senhor falou, tem os dois lados e tal. Só que assim, o que que leva uma empresa a ficar com uma transportadora que tem um monte de reclamação? É tipo isso que eu não entendo. Se várias pessoas já fizeram várias reclamações sobre o mesmo problema, por que a empresa continua insistindo? Porque, tipo, acaba querendo ou não. Tipo, no meu caso, eu sei que a empresa que eu comprei tá me dando suporte. Mas mesmo assim, tipo, fica ruim pra eles também, porque querendo ou não, eu não vou voltar mais a comprar, porque possa ser que aconteça deles mandarem pela mesma transportadora outra vez, entendeu? Então sei lá. Eu concordo contigo em partes, assim, eu acho que a tua avaliação é interessante nesse sentido que para a empresa não é válido ter uma transportadora que dá problemas. Agora, tu concorda comigo que o Reclame Aqui é um site de reclamação, não é um site de elogio, né? Então, é óbvio que quando você for lá e digitar aquela transportadora ou aquela loja, só vai aparecer coisas ruins. Talvez lá Professor, no controle interno da empresa, essa transportadora é a que menos dá problema. A gente não sabe. Individualmente, para você, é a empresa que dá mais problema, é 100% de problema. Mas talvez lá no controle deles, estatisticamente, em todos os casos, entrega no Brasil inteiro, eles têm lá um índice de reprovação de 1%, dá um exemplo. Então, aquela é, talvez, para eles, a melhor transportadora, apesar do problema que aconteceu com você, entendeu? mas Pode aí ter. que tá. Tipo, eu tava assistindo um vídeo sobre até um vídeo aleatório sobre o celular, porque parece que quando a gente pesquisa uma coisa, tudo. O computador faz questão de te enviar todas as informações sobre aquilo. Enfim. E a guria tinha justamente passado por um problema parecido, uma guria aleatória, que foi. Eu vi na caixinha, tipo, ela não citou o nome da empresa, mas eu vi na caixinha que era a desgramada da empresa. E, tipo, o que aconteceu? A carga foi extraviada e simplesmente eles deixaram e não falaram nada. E ela que teve que correr atrás, e ela ia nas Casas Bahia, e, tipo, eles não sabiam dizer, até que, por fim, depois de tanta reclamação, foram descobrir que a carga tinha sido roubada, e aí as Casas Bahia teve que mandar o produto de novo para ela. Então, tipo, eles recebem essas coisas, entendeu? Sei lá. Sim. Eu acredito que também tem alguns outros fatores, como se para aquela empresa o prazo de entrega corresponde também, se atende à localização, porque tem algumas regiões no qual não chega mercadoria, são algumas empresas transportadoras específicas. Inclusive, tipo, isso é uma das pautas. Agora, não vamos entrar nesse assunto que eu sei que, mas que falam muito sobre os correios serem privatizados. Tem algumas regiões que transportadoras não chegam ou não chegam dentro do prazo ideal, assim. Então, é importante ter essa outra via que garanta, pelo menos aquelas eu não ia falar, já falei, que garanta que vai chegar em todos os lugares, que vai ter entrega para todos os lugares
porque a transportadora, como a gente viu, mesmo sendo, tipo, privada, ela tem um monte de problemas. Era só isso, eu vou me abster do restante. Não, mas, pessoal, assim, ó, uma coisa, então, só para a gente finalizar essa parte. Também é interessante, assim, a gente está falando de relação de transportadora com empresa, né, que é uma das situações só, né. Você pensa em alguém que atue numa importadora, por exemplo, que o fornecedor está lá num outro país, aí tem todo o desembaraço, tem toda a questão de chegar esse produto aqui, e em relação a essas transportadoras, tem a questão de que para cada região, como a Tassiara falou, ela tem um contrato diferente. Ou, por exemplo, aqui para o Sul, ela atua com 5, 6, 7, 8, 10 transportadoras e só uma faz a rota aqui para São Francisco, por exemplo. Então, não é... E tem os contratos, né? Tem os contratos também. Então, tudo isso é envolvido. O que a gente precisa entender é que tem a responsabilização de todas as partes envolvidas, tá? Aí, o que está no contrato lá é outra questão. Quem já foi no Correio sabe também que tem a questão da seguradora, né? Quando você vai mandar uma carga, eles pedem para você preencher lá a questão de quantidade, volume, o que é o item, especificação de valores. Então, tudo isso também está envolvido na hora da entrega de produtos por transportadora ou por correio, né? O correio hoje tem uma parceria com o Mercado Livre que é bem eficiente aqui para a região sul. Talvez para outras regiões não. Então, tudo varia, tá, pessoal? Varia da loja, da condição e outros fatores ali envolvidos. Beleza? Esse é um assunto, gente, que nunca se encerra, tá? Porque todo mundo vai ter uma história feliz, mais triste do que feliz, né? Todo mundo Só deixa eu falar mais uma coisa. Esses vai. dias eu passei por uma situação, só que também não deixa de ser um fornecedor, né? Eu pedi uma pizza, aí o prazo era 50 minutos. Eu falei, beleza, né? Vou tomar um banho e tal, fazer minhas coisas. Deu 50 minutos, deu 60 minutos, deu 1h20, deu 1h30. Eu, cara, cadê a pizza, né? Liguei lá na pizzaria e ficou. E a mulher não conseguia falar com o motoboy, ninguém conseguia falar com o motoboy. Só sei que eu fui receber a pizza com 2h30. Eu já tava deitada na cama, recebi a pizza. E, tipo, o motoboy chegou, pediu desculpa, disse que tinha furado o pneu do cara. Eu entendi super, sabe? No fim, eu ganhei uma pizza depois também, claro. Entendeu tanto que tá aqui revoltada falando. Mas eu ganhei outra pizza, ó. Tá valendo, então. Aí que tá, gente, olha só. Essa é uma relação que não... Como é que você vai na justiça? Você vai reclamar sobre uma pizza? Não tem essa possibilidade. Então, a legislação é o norte, mas a relação entre as partes é que vai resolver o problema no primeiro momento. Pediu desculpa, mandou um outro ingrediente, né? Isso também já aconteceu comigo aqui, pedi um hambúrguer, chegou atrasado, frio, eu falei, não deu certo. No outro dia, o cara me falou, não, pede de novo que eu mando em cortesia, e mandou. Pronto, resolve o problema. Então, aqui é mais do que a relação de Código de Defesa do Consumidor, é como lidar com essa situação, tá? Diga, Gilvan. Eu também tive uma experiência, mas foi para o almoço. Eu pedi uma marmita, daí era umas 11 horas, a marmita chegou, era 2 horas. Só que quem veio entregar foi o dono, e ele pediu desculpa e deu a marmita que eu pedi de graça e me deu mais outra como desculpa, por causa que ele falou que não tinha ninguém para trabalhar e ele acabou com vários serviços e não tinha como. Aí tu imagina, né, o cara às vezes tá abrindo o comércio agora, abriu o restaurantezinho dele, tá começando, tinha acordo com o motoboy não foi, aí tu tá irado porque tá com fome, vai lá nas redes sociais e expõe o cara, né, difama a loja do cara, tu sai de um ponto de razão para um ponto de não ter mais razão, né, a gente vai ver que as cobranças indevidas também estão no Código de Defesa do Consumidor, então essas questões tem que sempre cuidar, né, e quando mexe com fome eu sei que é complicado, mas tem que ter paciência um pouco. Diga, Tassiara. Mas, professor... Teve um caso relacionado ao Uber Eats, que daí sai um pouco dessa questão do ser pequeno, comércio local, porque já é um serviço que é por um aplicativo, que eles têm um protocolo que fala, por exemplo, que a pessoa, se esperar 10 minutos e a pessoa não for receber a comida, pode descartar. É o protocolo deles. E tem muitas reclamações de pessoas que não recebem o produto e eles só vão lá e falam do protocolo, mas que realmente, tipo, a pessoa, né, que era para entregar, no caso, o Uber, ele não chegou aí. Ele não chegou, porque a pessoa ficou esperando e não foi. Gente, me desculpa a ignorância, porque na minha cidade não tem Uber Eats, tá? Então não sei como funciona. Mas tu diz descarta o alimento? O alimento, o protocolo é que se em 10 minutos a pessoa não receber, pode descartar o alimento. E é uma coisa que... Dá a entender que talvez um ou outro pode estar pegando e não descartando, e ficando com o produto enquanto a pessoa não deixou ele esperando 10 minutos, isso? Exatamente. E é o que tem acontecido bastante, pelo menos aqui, sabe? Isso é uma coisa que dá para ser levado para a justiça, porque tem ali
Vocês vão ver ali, na hora das recomendações, é que sempre a ideia inicial é que procure o PROCON, né? E essa ferramenta do Reclame Aqui também é um ponto importante. Esses aplicativos, às vezes, eles têm dentro do aplicativo mesmo uma questão de devolução ali, isso, mas é complexo, né? Mas a minha pergunta para finalizar essa parte é mais uma provocação. Todo mundo aqui abordou um problema. E o que eu perguntei no começo da aula? Se a gente conhecia a legislação. A gente já tinha lido a legislação. Se a gente já tinha lido. E aí? Vocês entendem a questão agora? Todo mundo passa por problema dos dois lados, mas não se dá o trabalho de ler a legislação e o que ela diz sobre de quem é a culpa por estar sofrendo. Nossa! Mas também, professor, a legislação com as palavras tão difíceis de compreender. Daiane, mas é aquilo que eu falei, uma primeira leitura é difícil. Ler de novo, o celularzinho do lado aqui, ó, usando o Google aqui, ó. Poderia fazer um manual igual a Bíblia, né? Uma Bíblia que dê para entender que fizeram, né? Quiser fazer isso também. Tá, mas ó, vamos lá. Até concordo com vocês que tem termos jurídicos ali, mas eu também não sou formado em direito. O que eu fiz? Eu fui ler, tem que ler. Depois que vocês lerem, daí vai ter termo que não vai entender, vai. Mas assim como para outras áreas também é assim. Tem que primeiro ler. Se não nem tentou, não tem argumento válido. Não tem. Tá? Então fica esse recado aí para vocês. Vou mostrar mais algumas partezinhas, a gente não vai ficar tudo, tá? Para não ficar muito longo também. Mas são alguns... Não apareceu aí a tela, né? Estou com duas aberturas aqui. Deixa eu abrir aqui a apresentação. E isso vale para tudo, tá, pessoal? Não é só para a legislação do Código de Defesa do Consumidor, né? A pessoa tem problema trabalhista. Quando a gente for tratar de trabalhista, então, meu Deus do céu, né? É pior. Mas a pessoa não se dá o trabalho de pegar a CLT e ver se o que tem de direito, o que não tem, o que pode questionar e o que não pode. Deu certo agora? Aparece aqui, prof. E da trabalhista eu já li, já. Eu vou colocar uma janela, porque eu estou colocando a tela inteira e ele está travando. Tá. Abriu? Sim. Então tá. Aí a gente falou ali o ônus da prova, né, que é um entendimento, aqui a gente trata de alguns direitos, né, e da responsabilização pelo problema de produto e vício. E aqui, ó, tá, pessoal, olha aqui, ó, de quem que é a responsabilização, né? Fabricante, produtor, construtor, nacional ou estrangeiro, o importador, respondem independentemente da existência de culpa, tá? Aqui tá a questão, ó, independentemente de quem é a culpa. Pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, tudo entra aqui. Eu falando isso agora, eu lembrei, eu fiquei um tempo desempregado quando eu saí do Sistema S, estava aguardando ser chamado lá para agente penitenciário, e eu comecei a importar, a minha ex-mulher trabalhava na área de estética, e eu comecei a importar bastante coisa da China. Lembra daquelas máscaras negras que as meninas passavam para tirar acne e tal? Eu comecei com aquilo. Começou a dar tanto certo, tanta coisa eu comecei a trazer, que eu comecei a importar uns equipamentos portáteis para estética. Eu não lembro o nome agora, mas eram uns equipamentos que davam choquezinhos, assim, e vai um tubo de vidro, não sei se vocês já viram. E ele fazia um procedimento, eu só me passavam os nomes e eu ia comprando. Valia muito a pena, pagava barato. Na época, acho que pagava R$100 cada um e vendia por R$1.000, para vocês terem uma ideia. No Mercado Livre, vendiam por R$1.000. Só que chegou um ponto que eu comecei a me questionar. Eu não sei aonde é feito isso na China, né? Na China é só um exemplo, poderia ser em qualquer outro lugar. E se dá algum problema, né? E se dá algum problema na rede elétrica, e se dá um choque em alguém, quem que é o responsável hoje no Brasil por esse equipamento? Sou eu? Eu estou importando, mesmo como pessoa física, né? Eu não tenho, né? Não tinha na época assim nenhuma vinculação, mas eu fazia aquilo. Então, ali eu falei, não dá, não vou continuar, porque é perigoso, eu não sei como é feito esse produto. Então, quando a responsabilidade de todos, isso faz com que quem vende o produto também vá investigar como é feito esse processo, como é feito esse produto, tá? Então, essa é uma outra questão ali que envolve a responsabilização de todos, né, dessa cadeia ali. É um ponto importante também. Então, tá, a gente falou responsabilização por vício, né, tem mais uns pontinhos que eu deixei aqui. As prescrições, né, de quando os direitos de reclamar por algum vício, os vícios aparentes, a pessoa tem 30 dias, né, vocês já sabem disso também,
e produtos não duráveis também. E 90 dias, tratando-se de fornecimento de serviços e produtos duráveis, e aí inicia-se o contágio do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto. Aqui que eu falei para vocês, aquela questão de saber quando eu recebi, ou do término da execução do serviço. Tá? Esse é um ponto interessante. Ah, professor, mas eu comprei uma televisão e eles me deram 1 ano de garantia. Algumas empresas colocam lá 3 meses de prazo legal, mais 9 meses de bônus, ou assim, né? O nosso produto é tão bom que eu estou dando um prazo maior de garantia do que o prazo legal. Tá? Essa é a questão aqui. Ainda tem aquelas que vendem a garantia estendida, né? Aí é um outro problema, Andressa, que pode ser uma solução, mas pode ser um problema também. A garantia estendida tem uma outra parte da legislação que fala aqui um pouco sobre a tal da venda casada, né? Que é a ideia de você meio que forçar a venda de um seguro ou de uma garantia estendida na venda de um produto. Aí a gente vai ter uma discussão de se isso vale a pena, se não vale. Eu vou falar da minha experiência, que eu passei por uma loja aqui na região com o meu avô, porque para mim eles não oferecem, né? Eles identificam uma pessoa numa condição assim que talvez não consiga entender um pouco. Ele comprou uma televisão parcelada e ofereceram a tal da garantia estendida. Eu fui verificar, o preço da garantia estendida dava mais uma televisão, tá? E o que eles fizeram? Eles vão com um tablet, foram com um tablet para ele assinar o contrato. Meu avô, um senhor idoso, ele alega que ele não sabia e que eles pediram assinar porque era a nota da compra, tá? Ele assinou e chegou em casa, ele surpreso, ele veio me procurar, né? Ele falou, Robson, a parcela acho que era 100 e pouco, gente, foi para 200, dobrou, né? Dobrou porque vai pagar 2, né? E o que acontece, né? É uma loja grande da região, de pessoas que se envolvem em política e tal, e eu fico pensando se há um treinamento para a pessoa abordar daquela forma, sabe, Andressa? Porque uma coisa é te oferecer, né, como uma vantagem e tal, a outra é induzir a pessoa, e quem vai em loja grande pode observar, pessoal, há uma insistência para que a pessoa utilize a tal da garantia estendida, tá? E aí você acaba levando 2 produtos por um, né? O que me revoltou mais nessa situação? Eu entrei em contato com a seguradora, porque é uma seguradora terceira que faz o produto, né? Eles cancelaram na hora. Na hora. Poxa, professor, por que isso está te revoltando? Porque eles sabem que estão agindo na ilegalidade. Como de cada 1000, um vai ter um neto para ajudar, eles continuam fazendo. Seguradora grande, seguradora de automóvel, que inclusive era do meu automóvel e não vai ser mais. Porque é uma baita sacanagem, entendeu? Ah, mas o seguro tendido é bom porque às vezes tu paga barato e vai ter 3 anos de garantia. Ok, tá? Se você escolheu por conta própria aquilo, ok. Mas essa é uma condição financeira, tá? É uma questão financeira atrelada à venda de um produto. Cuidem, tá, pessoal? Até porque se pagar 5 mil numa televisão e ela não durar 2 anos, talvez a marca não seja boa, né? Para estar te oferecendo um seguro, né? A televisão de 5 mil tem que durar no mínimo 5 anos, né, gente? Ô, professor, e hoje a grande maioria das lojas fazem isso, né? Inclusive tem uma loja de roupa que eu trabalhei que ela faz muito isso. Principalmente com pessoas realmente idosas. Eu fui esses dias fazer um cartão com a minha avó e eu já fui no caminho falando pra ela, falei, a senhora não vai pegar seguro nenhum, porque isso aí não vai lhe garantir nada. Aí chegou lá, a moça fez, aí eu já fui falando pra ela, né? Ela ficou de cara feia pra mim e eu nem aí. Aí ela, mas eu tenho que oferecer porque é minha função. Eu falei, beleza. Só que, tipo, eu já trabalhei lá, eu já conheço, eu sei como que é tudo, né? Aí, tá, beleza. Aí na hora de passar no caixa, vou oferecer em 7 vezes, sendo que eles não falam para o cliente que em 7 vezes vai entrar juros. Eles falam o seguinte, se você passar lá em 7 vezes e antecipar, vai sair o mesmo valor. Só que, tipo, poxa, e se a pessoa não conseguir pagar ali no dia, vai pagar mais aquele valor, fora os juros do dia e tudo mais, né? E aí eu sempre falo pra minha mãe e pra minha avó, eu falo, vocês fiquem espertos quando vocês forem lá, porque eles fazem isso. E, tipo, eu acho muita sacanagem. Eu entendo real, assim, o professor de ficar bolado com isso, porque, meu, é muita sacanagem com o cliente. Pessoal, assim, é uma atitude da empresa, né? Eu vou fazer o advogado do diabo aqui. Óbvio que a gente não pode dizer que todas as empresas fazem isso a todo momento, mas a gente percebe, entrem numa loja dessas grandes e fiquem observando. Eu sou muito observador, né? Então, eu vejo, a abordagem é diferente. A abordagem para uma pessoa numa outra condição ali de entendimento, ela é um pouco diferente. Todas as lojas fazem isso? Óbvio que não, até porque isso tem um limite. Mas que há, sim. Inclusive, pessoal, quando vocês estiverem nas aulas de finanças aí de vocês,
deem uma olhada nos balanços patrimoniais, nos demonstrativos de resultado de exercício de algumas dessas instituições e vejam o ganho delas em relação a questões financeiras, tá? Tem loja que fatura muito bem mais com questões financeiras do que com o próprio produto que ela vende. Então, é uma questão que tem que abordar também. Ah, então toda empresa é ruim. Claro que não, né, gente? Não é essa a questão. Mas quando isso acontece, tem que observar. Diga, Andressa. Assim, nessa questão do acréscimo, né, das parcelas, por exemplo, até 5 vezes sem juros, mais de 5 vezes sem juros. Eu já trabalhei também numa grande empresa aqui em Joinville e eu era caixa. Então, isso, pelo menos no treinamento que eu passei, era para ser deixado claro para o cliente que mais vezes tinha um acréscimo. Porque como é que o cliente vai comprar uma coisa que ele não sabe que tem acréscimo, né? Ele vai fazer uma parcela que ele não sabe que tem acréscimo. Eu acredito que também tem as duas partes. Lógico que tem empresa que encobre isso, né? Mas também vai do funcionário também esclarecer ou não para o cliente. Eu acho que tudo tem os dois lados, não tem só um lado, né? Ótimo. E assim, ó, o que é a questão aqui? Então, só para a gente finalizar essa parte. Ao invés da gente ficar achando que a culpa é de um, que a culpa é de outro, o que diz a legislação? Se vocês forem lá ler, vocês vão ver que a pessoa tem uns 7 dias para desistência dessa cláusula contratual ali. Então, esse seguro, via de regra, ela tem 7 dias para ela não estar aceitando esse seguro, esse extra, ou seja o que for, tá? Então, assim, esse é o jogo, pessoal, mas eu acho que a grande questão aqui é por que existe, então, uma legislação trabalhista, um Código de Defesa do Consumidor, tá? Esse é o nome da lei, Código de Defesa do Consumidor, porque se entendeu desde 1990 que a gente teria esses problemas, né? Ou já existiam esses problemas, obviamente, né? Então, essa relação de consumo, ela tem que ter um equilíbrio. Ah, mas o Estado tem que intervir e tudo. Dependendo de algumas coisas, tu pode dizer que não, mas essa é minha posição pessoal, eu tenho o entendimento e eu posso não ser passado para trás. Mas pode ser que a pessoa, numa condição de que ela precisa muito de uma geladeira, e a pessoa pode ser analfabeta, tá, pessoal? E aí a pessoa vai lá e desmanda assinar num tablet, né? A pessoa vai fazer, ela tá ali numa questão de inferioridade, não é se vire e você sabe o que está fazendo, tá? Isso é demais também. Então, são os dois casos, são os dois pontos. Não estou demonizando a área empresarial. Vim da área empresarial, tenho 3 anos de iniciativa pública só, são 30 anos de iniciativa privada. Estou dizendo que a relação de consumo existe justamente porque há esses problemas, tá? Essa é a grande questão. E veja, né, ninguém falou das ruins aqui, né? A gente estava ressaltando as boas, né? Bom, então tá, desconsideração da personalidade jurídica é um outro topo, a gente fala das ofertas aqui também na legislação. Aí, para finalizar, pessoal, a gente tem um pouquinho da publicidade aqui, tá? Que também é um ponto interessante. Ele distingue, né, a diferença do que é publicidade enganosa ou publicidade abusiva. Ele cita o que é cada uma delas, né? O que é uma publicidade enganosa? Qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço, essas questões. E já a abusiva, dentre outras publicidades discriminatórias de qualquer natureza, a que incite a violência, explore o medo à superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, tá? Então, são essas questões. Vou dar um exemplo. Todo mundo conhece uma marca de energético aí que faz você voar? Todo mundo conhece, né? Sim. Pode parecer difícil entender isso. Para um adulto, sabe que é uma peça publicitária e que você tomar aquele energético, você não voa, obviamente. Mas eu não sei se vocês lembram, isso é coisa de velho. Existia um tênis do Seninha, que a propaganda comercial era um boneco do Seninha, né? Era o Senna, representado em forma de criança, e quando a criança colocava aquele tênis, ela corria mais rápido. Você acha que um adulto distinguir que um energético não te dá asas e aquilo é uma peça publicitária é a mesma coisa que uma criança que vê uma propaganda e o tênis diz que se você colocar ele vai correr mais rápido? O que vocês acham? É claro que vai ser diferente o entendimento, né? A criança acredita em tudo, o adulto tem ciência e entende as mensagens subliminar que aquilo tá passando, né? Eu também achava, Tandayali, que os adultos tinham ciência, mas ultimamente. Mas é bem esse o ponto, tá? Eu destaquei esses dois justamente por isso.
Aí a gente tem um órgão responsável por fazer essa avaliação. E aí nós podemos passar a noite aqui falando, tem uma questão do peso da empresa, do que é marketing, do que é entender. Eu só estou dando 2 exemplos antagônicos para que vocês pensem, que vocês observem no dia a dia de vocês a forma que essa venda de produto é feita. Eu acho que foi a Daiane, não sei se foi a Daiane ou a Maria que acabou de falar aqui, nossa, que engraçado, quando eu falei de um problema do produto, só me apareceu o vídeo sobre isso. Gente, isso aí não é coincidência divina, tá, pessoal? É o algoritmo da empresa, que quando você fala que está com vontade de comprar um tênis, vai aparecer um tênis. Quando você está falando qualquer coisa, vai aparecer ali, vai dar como sugestão. Aqui Tem um documentário na Netflix falando sobre isso, né? Sobre as redes sociais, que eles, tipo, meio que dominam a gente, né? Eles sabem tudo que a gente está fazendo através ali do que a gente acessa, né? Foi aquele documentário que eu passei, né, daquela moça que fala sobre o reconhecimento facial também, né? Eu esqueci o nome Acho agora. que não sei se eu não assisti. Eu assisti de outro momento. Não assisti. Ah, mas não, beleza, tem mais de um, né? Mas esse que eu coloquei é bem legal também. Eu coloquei lá no grupo até esses tempos, eu não lembro o nome agora. Práticas abusivas, a gente vai finalizar, tá, pessoal? Senão a gente vai ficar falando tudo da lei aqui. Da cobrança de dívidas, esse aqui eu também deixei aqui, ó. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Tanto é que você não vê mais, ou pouco vê em algumas cidades do interior, a representação do cobrador, né? Antigamente, aí o pessoal da minha idade sabe, né? Tinha o cobrador na cidade, andava com uma bicicletinha, e se ele chegasse na frente da tua casa, a vizinhança toda sabia que tu estava devendo numa loja ou algo do tipo. Vai vir um questionamento moral aqui, professor, mas não é justo, né? A pessoa montou uma empresa, o cara está devendo, será que ele não teria que ser exposto a isso para pagar? Não é o que é o entendimento da legislação, tá? Quando a gente protege dessa forma o cliente, é porque a gente assume uma posição de que quando houver um erro, esse erro é a favor do cliente e não do fornecedor, tá? Porque como acontecem essas cobranças indevidas também, então aí é um outro ponto. Faz um ano, eu acho, pessoal, minha mãe era funcionária da prefeitura, né, e ela tinha um empréstimo consignado, ela já tinha quitado, e durante 5, 6 meses vinha cobrança, ela foi colocada lá nos registros do Serasa, lá como inadimplente, ela já tinha pago, provou que já tinha pago e nada, e vinha cobrança, cobrança, cobrança. A gente entrou com uma causa, né, acabou não sendo judicializada, o banco em questão fez um acordo anterior a isso, mas é um dos exemplos, né, a cobrança abusiva, ela não é só a cara a cara, ofensiva, né, ela é por envio constante de mensagem de celular, por e-mail, por registro nesses cadastros de código esses cadastros de reconhecimento de dívida, então são várias as questões aqui. Então, por isso que eu falo para vocês cuidarem, né? Às vezes eu vejo, o Facebook é um lugar, né, para isso, né? Porque é um lugar interessante para observar, né? Quantas pessoas se ofendem ali, não sei quem está me devendo, marca o nome, isso aqui não vale nada e tal. A gente tem que cuidar, pessoal, porque por mais que ela esteja certa, a gente não sabe. Então, eu sou um terceiro envolvido numa situação que pode ser uma fake news, né? Imagina, aí eu vou ver a pessoa na rua, aquele ali deve para todo mundo, e às vezes não é verdade. Então, tem que cuidar na hora de cobrar. Professor, uma vez eu passei por uma situação tão constrangedora. Eu tinha acabado de fazer 18 anos e eu fui comprar numa loja de sapato, né? Eu fui inaugurar um nome. E aí eu cheguei lá na loja e tal, minha mãe tinha comprado nessa loja. Só que, tipo, minha mãe é minha mãe. Eu nem morava com a minha mãe pra começar. E aí eu sei lá o que a empresa fazia, não sei se pelo sobrenome, eles puxavam, né? Tipo, quem comprava ali na loja e tal. E daí tu acredita que foi até a própria dona da loja, ela me cobrou uma dívida que era da minha mãe, sendo que eu não tinha nada a ver na frente de todo mundo e eu não sabia onde enfiar a minha cara de vergonha, porque ela falou com a boca no mundo. Só faltou falar que não ia me vender porque a minha mãe tava devendo lá. E eu, tipo, meu Deus, e agora o que é que eu faço? Aí, no fim, ela falou, não, tudo bem, se você puder passar o recado pra ela, porque a gente já tentou entrar em contato e tal, né? Eu falei, não, tudo bem. Também foi a primeira e última, paguei e nunca mais voltei lá, de tanta vergonha que eu fiquei. Isso realmente está descrito que não pode ser feito, né, pessoal? Eu vi uma melhoria nisso, né? Eu falei aqui, a gente vai sempre exagerando os casos para poder exemplificar, né? Claro, a dona da loja, assim, se você for pensar numa questão, poxa, ela vai, compra o produto, vende, a pessoa não paga. Então, pô, é uma questão. Mas a lei vem justamente para não incorrer no risco de talvez ela estar cobrando uma pessoa errada. Tu imaginou? A situação é mais constrangedora ainda, né? Então, essa é a questão aí da tentativa desse equilíbrio entre as partes aí. Bom, e aí tá, pessoal, lá para baixo tem mais algumas questões importantes, obviamente, né, as exposições sobre a legislação, tem a questão da proteção contratual, que a Tassiara falou que viram com a professora,
tá? Ele fala aqui, né, que as cláusulas contratuais pode desistir no prazo de 7 dias a assinatura do contrato, ó, então acho que isso aqui é bem importante. No prazo de 7 dias a pessoa pode desistir, porque no momento que você assina, você pode estar sob forte emoção, é uma coisa que você quer comprar muito, está dentro de um ambiente de terceiros, né, com uma manipulação, no sentido de as pessoas, te incentivando, compra, legal, blá, 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 você assina, e depois você chega em casa e fala, fiz besteira. Então, você tem 7 dias aí a contar da data da assinatura, ou do recebimento do produto, para desistir dessa compra, tá? E aí tem outras questões importantes aqui, né, que é sobre as cláusulas abusivas, são várias as questões que tratam a questão dos juros, né, tem uma boa questão aí, contratos de adesão. Aí tem um ponto para finalizar, que fala sobre as sanções administrativas, né, que o fornecedor está incorrendo, pode estar incorrendo, e a gente fala também sobre a questão legal judicial, que são as infrações penais, tá? Então, o próprio Código de Defesa do Consumidor tem lá no título 2 as infrações penais, ou seja, quais são os crimes que são cometidos na relação de consumo. Vou só colocar 2 aqui, tá? Omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre a nocividade ou periculosidade de produtos, nas embalagens, nos invólucros, recipientes ou publicidade. Então, você omitir esses dizeres tem uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos mais multa. É um exemplo. E tem outros aqui, tá? Existem outros aqui. Ele fala aqui sobre crime culposo, né? Quando a pessoa é imperita, imprudente, negligente. E tem a questão do dolo também, quando ela assume esse papel, tá? Lembrei daquele caso daquela cervejaria. Lembram, pessoal, aquela cervejaria que morreu bastante pessoas? Foi um episódio bem triste, que vazou um produto lá e tal. É todo um exemplo de como isso vai para a esfera judicial, né? Alguém quer falar? Acho que a Andressa está com a mão levantada, né? Foi, professor, não sei se eu estou equivocada, mas com relação ali a compras, quando são compras online, né, diferentemente de compras físicas, tem algo que é diferente, né, em relação à desistência da compra. É 7 dias também, tá? 7 dias para devolução. Então, você chegou em casa, comprei uma cadeira nova aqui, eu tenho 7 dias para poder devolver isso aí sem custo nenhum, tá? Sem custo nenhum. Essa questão é adotada nas compras online. Ô, professor, uma questão, tipo, a nível de curiosidade mesmo. Por exemplo, quando você compra um sapato, por exemplo, uma vez eu comprei uma sandália e, tipo, ela arrebentou na primeira vez que eu usei. Só que, tipo, eu já Mas aí tinha... também não dá mais, né, Daiane? Daí também já chega. Acho que a questão é... Daiane tem que andar com o código do consumidor debaixo do braço. Tudo acontece com ela. Não, eu Tudo não sou acontece apegada. contigo, eu tenho que você acha que a questão Não, mas, Não, sério. não fala. Uhum. Daí, tipo assim, eu sei que tem um prazo, uma vez eu comprei um sapato e tal, tipo, deram o prazo de 30 dias pra troca na loja. Sim. Tá, beleza, se eu uso esse produto e ele dá problema, mesmo eu tenha usado, eles têm o direito de trocar esse produto. Aí é aquela questão que a gente falou, de quem cabe provar que o produto estragou, a você ou a eles? No caso, eu, né? Não, a gente acabou de falar de ônus da prova. Você pode chegar lá e dizer, olha, essa sandália é ruim, em uma semana ela arrebentou. Né? E aí cabe à empresa comprovar que ela arrebentou por mau uso, por exemplo. A gente falou ali em cima sobre defeitos na fabricação, estrutura. É que nessa hora eu tava resolvendo o pepino aqui do meu celular. Não, mas aí que tá, entendeu? Essa é a questão. Não cabe a você a isso. Claro, né? Mais uma vez, a gente está falando o que diz a lei. Tá? Como que a empresa vai resolver isso? Vale a pena para você, não sei quanto você pagou na sandália, mas você entrar nesse litígio, né? Como que a empresa vai, se for uma empresa séria, Daiane, ela vai resolver o teu problema. Ela não quer ter isso manchado, sabe? Ela vai dizer, não, realmente vem aqui, vou colocar na qualidade, vou ver o que aconteceu. Agora, para além da legislação, a legislação funcionaria bem melhor se das duas partes soubesse honestidade. Por exemplo, Daiane estava andando na rua, tropeçou, chutou uma pedra lá e se engatou e estragou a sandália. Foi culpa da loja ou foi culpa tua? Ele nem perde tempo lá devolver, porque você fez errado, entendeu? Agora, se realmente não fez nada de errado, vai lá e pede a devolução e a troca. É porque, tipo, eu sempre tive essa dúvida, assim, e como aconteceu comigo, eu nunca, tipo, fui atrás disso, e sempre fiquei pensando isso, porque, sei lá, eu sempre fiquei na minha cabeça, é vergonhoso, tipo, eu já usei, eu vou lá devolver e dizer que quebrou, mesmo sabendo que não foi uma culpa minha, foi do produto não, que já veio. Se você tem essa convicção e está dentro do prazo legal, vai lá e conversa com eles e não vai ter um problema nisso.
Agora, com educação, né, gente, é muito mais fácil resolver esses problemas com educação com a loja também. Não vale criticar a loja lá, dizer que a loja berrou com você no meio de todo mundo, se na hora que você vai lá, você faz igual. Você vai receber já uma resistência do vendedor e vai receber uma resistência das outras pessoas também envolvidas no processo, né? Diga, Suzana. Eu acho que depende do produto também, né? Tem muito a ver com isso. Tipo, um sapato, uma sandália. Você vai direto na loja e a loja, mesmo que faça mais de uma semana, ela vai trocar para você, porque ela também consegue efetuar essa troca com a fábrica. Então, a loja não vai sair no prejuízo. Agora, tem alguns artigos eletrônicos, eletrodomésticos, por exemplo, que tem lá uma cláusula, porque eu não sei se isso está no código, porque eu também não olhei, mas tá lá eles têm lá uma normativa, digamos, você comprou aqui, se der um defeito no prazo de até 48 horas, você troca na loja, você troca para um novo, senão vai para assistência técnica dentro da tua garantia. Então, acho que tudo depende do produto também, né? E isso é muito interessante vocês observar a comparação do que é tratado em outros países, tá, pessoal? Podem olhar aí, eu gosto muito de coisas eletrônicas, então a gente vê a diferença, assim, por exemplo, placa de vídeo de computador. Se vem de fora, lá a garantia é 5 anos, tem lugar que a garantia é 3, ou pior. Aqui as empresas vêm com 1 já, porque também tem muito cliente problemático, sabe? Que age de má fé mesmo. Então, quando são esses bens com custos maiores, com dispêndio maior de recurso, eles também já se protegem. Fora a questão, né, de imposto e tudo mais que envolve aí. Então, depende do produto, da situação e do que é. Mas vocês viram que tem os prazos legais, e isso não pode fugir, tá? Os prazos legais são aqueles. Porque tu imagina para a loja, né? Uma loja pequena vende um celular para você e depois, pessoalmente, você confere o produto, tá íntegro, tá ali a tela inteira, tá tudo certinho, o cara te vendeu, daqui 7 dias, 10 dias, você volta com a tela trincada e diz que caiu sozinho. É difícil, né? Cabe a ele provar isso. Mas aí, em relação a isso, esse caso vai dar problema, tá? Então vai depender das partes, né? Tudo é social, né, pessoal? No fim, é tudo social. É a relação entre as partes que vai determinar isso aí. Então tá, aí tem aqui os crimes, né, gente? Os crimes, ele fala um pouco da administração pública também, fala sobre o Código de Defesa do Consumidor em juízo, né? Como é que isso acontece em relação a juízo. Quem são os legitimados, né, concorrentes nessa relação, o papel do Ministério Público, da União, dos Estados, do Município Federal e do Distrito Federal. Tudo isso está aqui abordado. Aí vem, né, as ações coletivas para a defesa de interesses individuais, aí ele cita quem são os órgãos também responsáveis por isso, as ações de responsabilidade, quando determinado a coisa julgada, né, quando for o caso julgado, o caso vá para a justiça, fala sobre o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, a gente tem um sistema em relação a isso, e várias são as questões aqui das convenções coletivas de consumo, existem acordos coletivos, existem acordos internacionais, tudo isso está aqui descrito também, lembrando que é uma lei de 1990, pelo nosso ex-presidente Fernando Collor, né? Hoje senador, salvo engano, Fernando Collor. Pessoal, é isso, tá? Alguma outra questão? A gente só está fazendo um apanhado de situações, né? Sempre falando para vocês, a gente não está falando da forma jurídica da coisa, é a interpretação da gestão, do que a gente pode atuar, do que a gente pode pensar. Mas como não é um curso voltado para isso, a gente tem 2 horas para falar sobre isso, a ideia é que vocês leiam essa lei, pelo menos tenham esse primeiro contato. No caso da Daiane, já imprime e já anda com ele embaixo do braço. Tô brincando. Para de me zoar, professor. O caso é sério. E aos demais, a questão é... Ô, Andressa, tá a mãozinha levantada ainda, quer falar mais alguma coisa? Não, professor, foi bem antes, eu já tinha falado. Ah, então tá. Alguma outra dúvida, pessoal? Você foi na companhia aérea, Maria, no Reclame Aqui. Tá, tem mais uns casos aí, né? Bom, qualquer coisa depois vocês... deixa eu ver aqui, alguém falou, estou esperando até hoje o ressarcimento do valor da minha passagem aérea, que foi cancelada já faz 1 ano devido ao Covid. Tem toda essa questão, eles ganharam... Veja, pessoal, ali quando fala dos acordos coletivos, né, essa questão da passagem aérea, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, junto com o PROCON e tal, desde o início tem tomado posições conjuntas para esses casos específicos, né, a pandemia é uma especificidade. Então, eu vi lá, as companhias aéreas têm um prazo maior para devolução, você tem um prazo maior para reagendamento. Então, são várias as questões que estão abordadas ali devido a essa pandemia, tá? Então, é mais um exemplo de um caso específico ali.
Tá bom? Alguém quer mudar o tema do trabalho? Não, né, pessoal? Vamos pegar o desafio, cada um pegou um ali. Acho que fica legal, né? Eu só acho que eu deveria falar sobre o Código do Consumidor, porque eu já tô fera nisso. Como tu já está muito envolvida com o tema, daí você pega um outro tema. Beleza, então? Fechou? Valeu, tchau, prof. Boa noite. Beleza, prof. Então tá, pessoal. Boa noite. Boa Vamos noite. conversar. E nas apresentações acho que fica tudo mais claro. Assistam os vídeos e façam uma atividadezinha, tá bom? Boa noite, boa semana e a gente vai conversando.